Estou aqui imensamente feliz por estar fazendo essa live com o Daniel Rodrigues. Para quem não conhece o Dani, ele é psicoterapeuta, tá? Então, sempre quando eu tenho algumas questões, assim, eu recorro a ele, porque além de ser psicoterapeuta, ele é um amigo queridíssimo de anos, e a gente sempre troca ideia, porque a gente meio que iniciou o caminho espiritual e do autoconhecimento juntos, e é muito bom poder compartilhar essas questões com um amigo tão querido, né, de jornada, e com uma pessoa que entende sobre a mente, né? Então não vai ser loucura da minha cabeça as coisas que eu falo. Então eu recorro muito ao Daniel. Dani, dá um alô pra galera. Eu dou um alô aqui pra galera. Oi, galera, como é que vocês estão? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Quem puder dar um feedback aí. A imagem tá escura, tá clara? Como é que tá isso aí? Ô, Dani, o pessoal aqui, eu não sei, você não consegue ver comentário também? Eu consigo ver comentário, mas na sua imagem fica rodando aqui uma leiturinha assim. E infelizmente eu não tô te vendo, mas isso Pena. faz parte do processo. Quem sabe Tá, um dia. olha, o pessoal tá dizendo aqui que tá legal, tá? A imagem, tá todo mundo ouvindo direitinho. Você deu uma congelada agora. Bom, voltou. É conexão de internet, gente. Então, vamos desencanar. Se o Dani cair, a gente chama ele novamente, tá? Lembrando que a gente tem uns 45 minutos, se eu não me engano. E vamos bater esse papo. Eu quero que vocês deixem as perguntas. A gente vai. O tema aqui é codependência emocional. Então, para a gente dar início a essa live, eu quero que o Dani explique para vocês, né? O que é codependência emocional. Dani, você pode explicar direitinho o que é codependência? Lógico, gente. Quando a gente fala de codependência emocional, é lógico que nós estamos falando aí de algo. Eu vou tentar falar numa linguagem bem simples, né, para que todo mundo possa ouvir, compreender e tudo mais. Então, assim, quando nós falamos de codependência emocional, nós estamos falando aí, sem dúvida, de algo que foge ao nosso controle. Então, nesse caso, a codependência emocional, ela está sinalizando algo que é uma entrega do indivíduo, né, ao outro, a uma situação ali que de alguma maneira fica encharcado, fica algo exagerado. O indivíduo ele acaba abrindo mão dos seus valores, ele acaba abrindo mão da sua vida, ele acaba abrindo mão de inúmeras coisas que ele teria como prioridade para se dedicar a essa situação, a essa relação. Então ele fica numa espécie de prisão, né? Onde o contato com o outro ele não consegue se desvincular. É aquela história que eu digo que é assim: a gente precisa parar de romantizar a frase, né, que diz, olha, faça do outro, encontre a sua metade da laranja, né, e tudo mais. E a maneira como eu começo a olhar isso é o seguinte: a metade da laranja, às vezes, significa que você está pela metade, né, e buscando uma completude de alguma maneira no outro, assim. Essa relação, ela pode ficar numa caracterizada como um aprisionamento, e isso pode ser muito ruim. O sujeito acaba simplesmente se doando para muito além daquilo que ele pode, né? E ele se machuca muito, muito, muito. É complicado porque realmente, na verdade, assim, quem nunca passou por isso, né, gente? Eu já passei por isso e realmente é isso que o Dani falou, né? A gente acaba supervalorizando o outro e colocando o outro como prioridade na nossa vida, né? Então, muitas vezes, assim, a gente para tudo para responder uma mensagem dele, a gente deixa de fazer as nossas atividades do dia, né? Porque a gente está cuidando da vida dele ou pensando nele, é tudo voltado para o outro, né? Então, assim, a gente acaba se perdendo da gente mesmo porque a gente está o tempo inteiro pensando em como a gente pode ser melhor na relação. Então a gente doa demais, a gente faz tudo muito, é tudo muito intenso, né, Dani? Eu não sei, eu estou dizendo isso, gente, me colocando como codependente, tá? Então, assim, existem inúmeras características de codependente emocional, mas esse lance aí de doar demais, eu não sei se vocês assistiram o nosso vídeo, que está lá no canal, eu falo isso, né? Eu falo assim, no final do vídeo, eu falo, Dani, o fato de eu doar demais, fazer demais pelo outro, isso são traços codependentes. E assim,
Eu acabei de ler um livro, né, muito importante, inclusive, que eu quero citar aqui para vocês, que é esse daqui, ó, Codependência Nunca Mais, tá? Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. É da Melody Beat. É um livro excelente. Então, assim, quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar, assim, preocupada, porque eu comecei, de verdade, a ver vários traços de codependência emocional em mim e nas relações que eu já tive, né? E aí eu falei com o Dani, eu comecei a bater um papo com ele, falei, Dani, e agora, né? Sou codependente, foi assim que surgiu a ideia da gente bater esse papo, né? Então, se vocês têm alguma questão relacionada, pode mandar para a gente discutir isso juntos, né? Para tentar encontrar uma luz aí no final do túnel, porque isso deixa a gente de cabelo em pé, assim, né, Dani? Consome uma energia danada, não é? Essa palavra que você usou, né? Assim, pare de querer controlar o outro. Por que que essa palavra controlar o outro vem junto aí, né? Por que que esse termo está junto nessa situação? Porque, de alguma maneira, a gente fica tentando satisfazer o outro, ou então, dentro, logicamente, das nossas fantasias, assim, a gente acaba tentando querer matar uma fome que a gente acha que o outro tem, uma sede que a gente acha que o outro tem, e entra num trabalho muito intenso, mas que, na verdade, vem a denunciar uma grande fome emocional nossa, uma grande carência emocional nossa, um grande buraco interno nosso. Então, vários de vocês... É interessante falar que, assim, essa live não é para gerar culpa nas pessoas, mas sim consciência. Porque vários de nós podemos, em algum momento da nossa vida, ter passado por situações onde a gente percebe que está numa missão de se doar ao próximo, que ela cruza uma barreira, que é a barreira da bondade, do amor, né, do bom sujeito, e ela passa para um outro lado, aonde a gente acaba entrando num tipo de funcionamento que a gente acaba se empobrecendo. Ou seja, a gente começa a tirar como se fossem pedaços da nossa carne, das nossas vísceras, e começa a fazer essa doação compulsiva, né? Acreditando que o outro precisa disso, acreditando que de alguma maneira isso é amor, acreditando que isso é o verdadeiro sentido de estar junto com o outro. A gente vai entrando numa maré de dar falsos significados para justificar essa exposição, essa doação que a gente vai fazendo de uma maneira muito perversa com nós mesmos, né? Então, entrar num processo onde a gente vai se conscientizar disso, porque vamos falar de autoconhecimento, né? Quer dizer, primeiro passo, vocês que estão aqui nessa live, né? Parabéns por estarem aqui, por se interessarem por esse assunto, porque vocês aqui agora estão promovendo na vida de vocês algo ligado ao autoconhecimento. Será que eu já fui um codependente? Será que eu já entrei nessa maré de uma doação desenfreada, né? Quero me conhecer. Qual é a curva do saudável? Qual é a curva do bom senso? Qual é a curva daquilo que é um amor fidedigno, daquilo que é um amor verdadeiro, daquilo que tem coerência, né? Qual é a curva da saúde mental? Qual é o meu limite? A Maria Bethânia tem uma fala que eu gosto muito, que ela fala assim: eu sei exatamente o meu tamanho e o que cabe dentro de mim, né? Quer dizer, eu sei exatamente qual é o meu contorno, até onde eu posso ir e o que eu tenho para oferecer e o que cabe também. Então, essa relação, gente, a gente precisa estar sempre se vigiando, porque senão a gente acaba desenvolvendo o poder, atenção para esse termo que eu vou usar, de se tornar broxante para o próximo, tá? A gente acaba desenvolvendo uma relação onde a gente é como se a gente estivesse jogando tênis sozinho, sabe? Joga a bolinha aqui, corre do outro lado para bater também, volta para bater de novo, e você entra num tipo de relacionamento que você vai achar que está casado sozinho, namorando sozinho, né? E aí você começa a desenvolver também pensamentos confusos e complicados,
aonde você acha que o outro não está inteiro na relação, aonde você acha que o outro não está correspondendo, que o outro não te nota, que o outro não percebe o potencial que você tem, e por aí vai. Então perceba como a coisa vai distorcendo, né? Vai criando aí... É distorção mesmo a palavra, né? Mas vai deformando a relação e, principalmente, você acaba deformando a sua autoestima, você acaba aniquilando a sua segurança, você acaba aniquilando os seus valores, os seus princípios, e isso é muito ruim. Aí dá uma vontade de desesperada, né? De correr atrás desse prejuízo quando a gente sai, por exemplo, desse relacionamento, mas você pode perceber que você vai ter a capacidade incrível de criar outro relacionamento exatamente igual. Então, às vezes, existe um padrão nosso nesse encharcar de amor, né? Que aí já nem é amor, porque amor não pode ser descrito por esse encharcamento de entrega, né? Mas a gente acaba distorcendo tudo e complicando tudo e ficando muito confuso. A gente sai desnutrido, a gente sai empobrecido, né? Então, tome cuidado, porque isso tem a ver com falta de amor próprio. Nessa relação de codependência, o que eu percebo também é que a gente se desestabiliza muito, né, com o comportamento do outro. É isso exatamente que o Dani falou, né? Até a Gisele colocou aqui uma questão, falou exatamente. O problema é quando você doa demais, você acaba também cobrando demais, né? Mas só que eu acho que esse lance aí, Gisele, eu acho que tem dois lados da moeda, tá? E eu queria que o Dani esclarecesse pra gente. A Gi diz que o problema é quando você doa demais, você acaba cobrando demais. Porém, eu, né, que já passei por isso, eu acho que a gente também se coloca numa posição de contentar-se com pouco, com apenas o necessário. Então, assim, às vezes, entendeu? A gente a gente se apaixona pelo potencial do outro e não pela pessoa. Aí, o que acontece numa relação de codependência? Você valoriza tanto a relação, porque, na verdade, assim, você está supervalorizando a relação e não o outro. O outro é um mero personagem, você quer dar certo com alguém. Então, você acaba supervalorizando o outro e ele não é tudo isso. É tipo uma síndrome do sapo, sabe? Do sapo, que a princesa vem, que beija o sapo e o cara é sapo, porque acha que vai virar príncipe, não é. E aí a gente acaba se contentando com um pouco, com apenas o necessário, Dani. O que você acha sobre essas duas visões? Olha, primeiro de tudo é o seguinte: quando nós estamos fragilizados, né, no sentido de reconhecer quais são os nossos valores, reconhecer até onde a gente pode ir, quando a gente está fragilizado nesse amor próprio, que a gente não sabe exatamente cuidar da gente nesse sentido, talvez a gente crie um olhar aonde os outros ficam imensos perto de nós, né? Que é isso que você está falando. Então, a gente atribui, às vezes, valores, importâncias, características, qualidades no outro, que às vezes faz parte de uma grande fantasia nossa. Aí, a partir disso, olhando o outro tão imenso assim, a gente pode entrar nesse trabalho de então eu preciso fazer de tudo para estar ao lado desse grande semideus, semideusa, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Agora, quando a gente fala do que de fato é recíproco, do que de fato nós precisamos, né? E tudo mais, isso aí já é um estudo ligado bem às coisas que a gente quer da nossa vida, né? O que eu quero de uma relação, o que eu espero de um relacionamento, o que é para mim um relacionamento saudável, né? E o que é compatível comigo, né? O que está teoricamente na mesma altura, em pé de igualdade. Eu tenho alguém do outro lado com capacidade amorosa real, quer dizer, do outro lado tem um sujeito compreensível, do outro lado tem um sujeito que sabe reconhecer os seus erros, que realmente olha para mim em profundidade,
né? Eu tenho essa capacidade de ser alguém que olha, reconhece coisas no outro e às vezes até alerta o outro quando o outro está encharcando a relação, quando o outro está se ausentando da relação. Mas é tudo, é necessário desenvolver um faro fino para isso. Porque senão a gente acaba se doando de maneira equivocada, cobrando de maneira equivocada, né? Aumentando o outro ou diminuindo demais o outro, ou se engrandecendo demais ou se diminuindo demais. Então, a arte do relacionamento, né, amoroso, por exemplo, mas não vamos falar só de relacionamento amoroso, vamos falar de tudo, porque a gente pode criar isso em inúmeras situações. Pode ser situações familiares, situações de amizade, mas assim, é importante que a gente consiga enxergar no outro um fluxo aonde eu ponho, ele põe, eu ponho, ele põe. Quer dizer, e gente, relação saudável, ela é sempre uma relação leve. Não esqueçam isso. Qualquer relação, ela para ser saudável, ela precisa ser leve, né? Quer dizer, e as coisas ficam leves dentro de uma relação quando o outro, de fato, tem a capacidade amorosa de te olhar, de se olhar, né? E de achar aí o meio termo, o ponto saudável, a linha do bom senso. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Para se desenvolver tudo isso, é óbvio que nós estamos falando de humildade, né? Humildade de reconhecer as próprias falhas, reconhecer os potenciais que estão no outro, né? E isso tudo tem a ver com autoconhecimento. Nossa, é verdade, né, Dani? Você falou uma coisa que é um traço assim que eu me peguei agora. Quando você se esforça demais no relacionamento, cara, você sai cansada, com perda de energia, sabe? Enfraquecido, cara, é um sinal. Olha para dentro, tem alguma coisa que não está funcionando direito dentro de você, né? É o que o Dani disse. É uma carência muito grande, talvez frustrações, expectativas andando tudo junto, né? E a gente acaba colocando isso para o lado de fora, né? A gente acaba projetando todas essas nossas expectativas em cima do parceiro, às vezes pode ser em cima do filho, pode ser em cima de comida, né? Porque a gente fala de codependência, não necessariamente com relação a outra pessoa, mas sim com qualquer tipo de objeto, né, que você encontra do lado de fora, né? Pode ser alimento, tem compulsivos alimentares, né? Então, assim, até mesmo dependentes químicos. Então, esse assunto engloba diversas coisas, né, dentro da gente que a gente mal conhece. Né? A gente tem que realmente colocar fronteiras, né? No caso de um relacionamento amoroso, se você não estabelece essas fronteiras, você acaba saindo desenfreado aí, absorvendo muitas preocupações que não é sua, que é do outro. Você coloca até o outro numa posição de incapaz, né? Porque você quer fazer tanto que tira até a liberdade do outro de agir, né? E geralmente a gente fala assim, poxa, ele não faz... Meu gato, pera um pouquinho. Ele fala assim, geralmente a gente cobra demais e fala, poxa, ele nem faz nada por mim. Mas na verdade é você que não está deixando o cara fazer, não é? Então, a observação para a gente poder lapidar as nossas relações. Ô Dani, eu tenho uma pergunta aqui do YouTube que eu achei muito legal e eu também me identifiquei com isso, tá? Eu vou lá. Meu namorado pira de ciúme, me acusando de coisas que não fiz. No começo, eu achava que ele gostava muito de mim. Depois, comecei a achar que era loucura e abusivo. Me pegava pedindo desculpas pelo que eu não fiz. É só para agradá-lo. Isso é codependência? Como agir? Forte essa, hein? Ô Dani, daqui a pouquinho a gente volta a responder a pergunta do ciúme. Eu quero falar sobre uma pergunta que eu recebi que é da Leninha e ela tá aqui, ela acabou de entrar. Então, como ela já tá na sala, vamos responder a dela e a do ciúme daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Pode A Leninha, ser. ela é uma seguidora lá do canal do YouTube, né? E ela já mandou várias mensagens para mim dizendo que ela tem problemas terríveis com a sogra. Então disse que a sogra dela é bem manipuladora, que manipula a família inteira, enfim, envolve questões financeiras.
e ela não sabe mais o que fazer, porque ela tem que lidar com essa relação, né? Por conta do marido dela, ela vê que a sogra é manipuladora e ela não sabe o que fazer, porque ela sente raiva, ela não sabe se disfarça, ela não sabe como lidar com esse tipo de situação. E aí ela pediu um conselho. O que você acha? Primeiro de tudo, eu espero que a sogra dela não esteja na live. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá. Gente, a loucura do outro é do outro, né? Então, assim, a sua sogra, ela tem o poder de continuar agindo como ela quiser, pelo tempo que ela quiser, até o último suspiro dela, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, o que nós podemos fazer com esse tipo de sogra? É um misto de manter uma distância saudável, bem como também ativar dentro de nós a capacidade amorosa para lidar com essa pessoa. Se você está achando que essa pessoa está adoecida, ela está funcionando de uma maneira praticamente perversa, né? Se essa manipulação for muito intensa, a gente precisa sempre trazer o jogo de cintura para nós, né? Lógico, né? Ninguém é obrigado a aguentar de tudo, né? Mas uma das coisas mais importantes é que você e o seu parceiro, a sua parceira aí e tal, que vocês estejam alinhados em relação a isso, né? O casal precisa estar percebendo o mesmo movimento dessa sogra. Então, quando um só acha que a sogra está exagerando e o outro acha que a mãe não está fazendo tudo isso, é algo para se pensar muito bem, né? Porque às vezes as palavras podem machucar e o relacionamento pode acabar por falta de tato, né? Na dúvida, para você fazer um estudo aprofundado sobre isso e se isso está te incomodando muito, vá você para a terapia. Eu sei que você deve ter uma imensa vontade que a sua sogra fosse para a terapia, mas eu não sei se ela vai para a terapia. Eu também não sei se o seu marido, sua esposa vai para a terapia, mas você pode ir. Bom, olha, embora o pessoal ainda não entrou, né? Eu acho que a gente não vai ter tempo, então a gente vai começar a responder novamente essa pergunta do ciúme, tá? Vou falar novamente. Eu recebi essa pergunta via YouTube. A moça diz o seguinte: meu namorado pira de ciúme, me acusando de coisas que não fiz. No começo, eu achava que era porque ele gostava demais de mim. Depois comecei a achar que era loucura e me pegava pedindo desculpas pelo que eu não fiz, só para agradá-lo. Isso é codependência? Como devo agir? E aí, Dani? Dani tá... Primeiro, voltou. quando o ciúme é muito excessivo, muito mesmo, e começa Tá a travando, travou. exagerar, aí a mensagem aqui para mim. Tá saindo sua voz picotada. Tô, agora voltou. Tá, vai me avisando Voltou, como é que Dani. tá Tá a travando um pouco picotada a sua ainda. imagem, mas a voz tá saindo. Tá legal, não. Nossa. Aqui tá picotando Dani? também. Realmente não estamos tendo muita sorte aqui com a. Tá, quem puder sinalizar como é que tá aí, gente. Tá travando, a Gisele falou que tá travando. Por que será, gente? Mas é engraçado essa instabilidade, né? Tô. É engraçado, porque não era pra estar assim, não. Deixa eu até checar. Só um segundinho, gente. Um minutinho que eu já volto. Calma aí, vou checar aqui um negócio. Vi, tá me ouvindo bem? Tô, parece que melhorou, Dani.
É? Voltou. Ó, ok. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Amanda falou que voltou. Provavelmente ele transferiu a culpa dele para. Ah, a Luciana está dizendo que o rapaz transfere a culpa dele para ela, né? Então, esse lance de ciúme excessivo pode ser também, né, Dani? Às vezes quem pira, né? Às vezes tem gente que acha que está sendo traído o tempo inteiro e é uma piração louca que a gente acaba embarcando na piração do outro, né? O duro Nós aí, podemos estar falando. Pode falar, Vi, perdão. desculpa, do meu ponto de vista, o problema aí é a menina pedir desculpa pelo que ela não fez, por medo de perder. Aí a gente volta com aquela questão do medo de perder, né, Dani? É uma mistura de medo de perder com relacionamento abusivo, né? Então, o ciúme excessivo, ele pode estar ligado a um relacionamento abusivo, né? A pessoa pode ser muito... Esse namorado, ele pode ter muito potencial amoroso... Não, perdão. Esse namorado, ele pode ter muitas características boas, muitas coisas interessantes, ele pose e tudo mais, mas esse lado dele, sem ele perceber, pode fazer parte de relacionamento abusivo, né? Onde ele vai induzindo a verdade dele e muito incisiva, e isso pode ser complicado. Se a outra pessoa tiver uma tendência a ser um codependente emocional, se ela tiver uma tendência a ir a baixa autoestima, ela vai cedendo, 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 e aí ela cai naquele empobrecimento que eu falava, né? E esse empobrecimento que é a grande complicação de tudo isso, porque vai se criando um relacionamento extremamente doentio. Eu não estou dizendo, eu só estou abrindo aqui a reflexão para que ela possa checar se isso é o que está acontecendo com ela. Se ela achar que é isso, ela pode procurar terapia para tentar entender melhor o que está acontecendo, né? Porque não se baseiem somente por esse vídeo, né, gente? Esse vídeo não dá material para que eu faça uma interpretação de um relacionamento à distância. Eu estou erguendo apenas possibilidades e hipóteses nesse caso, e a gente tem que pensar muito sobre isso. Busque ajuda de verdade. O Dani, eu acho que vale um lembrete também, que é o seguinte, tá? A gente ficar aceitando a loucura do outro e achando que é normal, sabe? É um grande indício de que a gente tá também doente, tá pirando, entendeu? O lance todo aí de aceitar ciúme exagerado, controle excessivo, porque tem namorado que não deixa nem usar um tipo de roupa, vamos supor, entendeu? Com a justificativa de que ele me ama, entendeu? Me ama muito e tem medo de perder, isso é um sinal que você tá pirando também, entendeu? Então, eu acho que é um bom indicativo também, né, Dani? Esse fato da gente ficar aceitando tudo por medo de perder e naquela justificativa insana de que ele me ama muito, não é? Pois é, isso é extremamente perigoso. É um território extremamente perigoso mesmo, né? Porque com certeza a pessoa não tem noção de amor, né? Quer dizer, olha, não use isso e eu estou te protegendo de um mal que eu acho que você vai correr se você usar essa roupa, se você se comportar dessa maneira e tudo mais. Eu acho que as coisas precisam ser muito bem pensadas e avaliadas. As pessoas têm o direito de vestir aquilo que querem e tudo mais. Eu acho que o casal pode entrar numa conversa saudável e se alinhar em relação a isso, né? É muito interessante quando o casal pode, por exemplo, pensar assim: bom, eu posso abrir mão de algumas coisas porque isso faz mal ao outro, né? Eu percebo que isso eu posso abrir mão porque não é legal para o outro. Isso é uma coisa, mas tem que tomar muito cuidado porque uma maré de coisas que você vai abrindo mão vai, na verdade, descaracterizando quem você é e, na verdade, vai mostrando uma fragilidade do outro em ficar demandando que você vá virando aquilo que ele quer, né? Então, o paciente vem na minha sala, eu tenho uma maneira de atender,
eu tenho uma maneira de me posicionar, eu tenho uma maneira de falar, e ele vai ver se aquilo cabe para a vida dele, né? Eu tenho um preço, eu tenho alguns horários, e ele vai ver se aquilo é interessante para ele. O paciente vem, tenta achar um horário comigo, eu tenho aquele horário, ele também tem, eu cobro um preço que para ele é tranquilo, eu falo coisas que para ele acrescenta. Enquanto a gente puder funcionar dessa maneira, nós estamos num acordo. E eu também me abro para que ele possa fazer críticas ao meu trabalho, e eu aponto coisas que podem ser doloridas para ele. Mas ele vai suportar as coisas que eu falo até um ponto, eu também vou suportar as críticas até um ponto. Então a gente começa a equalizar a relação. E, na verdade, a gente vai descobrindo que o melhor da vida é quando a gente encontra alguém com capacidade de, ok, abrir mão de algumas coisas, mas também que tenha a firmeza de defender aquilo que ele é e que esteja sempre a fim de encontrar o caminho do meio, que esteja sempre a fim de achar o bom senso. Enquanto a dupla, seja lá em qual relação for, tiver a capacidade de se reorganizar e achar um caminho único, a dupla permanece de pé. Quando a dupla tiver dois deuses, cada um defende a sua teoria de maneira muito assídua, muito radical. Essa é uma dupla que está tendenciada a se afastar com o tempo, está tendenciada ao fracasso. Então, algumas relações amorosas podem ficar sobrevivendo, por exemplo, somente pela relação sexual, mas elas estão tendenciadas ao fracasso. Então, na cama eu me dou muito bem, mas fora da cama é ciúmes, é briga, é um monte de confusão e a gente não se entende. É uma questão de tempo para que esse casal acabe ou para que um dos dois adoeça. Essa é uma questão muito importante. Um exemplo que eu dou para ficar bem óbvio, assim, bem fácil de compreender, é o exemplo do semáforo de trânsito, né? Qual é a boa relação? Você para, eu passo, e num outro momento eu paro e você passa. E entre lá e cá tem o sinal amarelo, aonde a gente pode pensar e tolerar alguma coisa. Volta e meia, um passa no amarelo, o outro dá uma freadinha. Esse é um bom sinalizador, assim. Se as relações funcionarem assim, elas vão para frente. Mas ainda assim, volta e meia, alguém acaba se chocando com alguém e a gente precisa ter a capacidade de restaurar a nossa carcaça e voltar para o trânsito, né? Se desculpar, se reorganizar, perdoar, relevar, mas voltar para esse funcionamento mínimo para que as coisas aconteçam dentro de uma lógica, de um bom senso e tudo mais. O Dani, a Gisele está falando assim, uma coisa que eu concordo também, que a maior dificuldade do codependente é saber esse meio termo, né? Nem 8 e nem 80. É difícil saber esse limite. Essa não é uma dificuldade do codependente, essa é uma dificuldade da mente humana. Esse não é uma dificuldade, é um desafio da mente humana. Se a gente parar para pensar, a mente humana ela está sempre se reavendo com o que é esse bom senso, né? Eu vou para a praia, quanto é que eu posso tomar de sol, né? Eu vou comer, quanto é que eu posso comer? Eu vou gastar, quanto é que eu posso gastar? Então, a questão de estar achando esse nível é sempre um desafio da mente humana. Quando isso desequilibra demais, ou nós temos o codependente, que se rebaixa, ou nós temos o abusador, que impõe, por exemplo. Então, esse é um desafio de vida, Gisele. Esse é um desafio da mente humana. E se conhecer é exatamente isso. Se a gente vai na academia, treina mais do que deve, a gente cria uma lesão, né? Algumas dão para a gente reparar, outras, infelizmente, ficam ali como sequelas e a gente aprende a conviver com elas.
Então, nas relações amorosas, afetivas, de tudo quanto é tipo, as coisas vão funcionar assim. A gente sempre precisa ver, né, se não está causando sequelas, se não está causando lesões ou traumas profundos, né? Que aí muitas vezes a gente não tem o que fazer. Mas geralmente, né, eu sou bem otimista para falar disso, geralmente a mente humana tem uma capacidade imensa de se reorganizar e de se reestruturar e voltar a amar, voltar a acreditar no amor, acreditar na boa relação que pode encontrar por aí. E a dica fundamental nesse sentido é que vocês comecem a ser esse sujeito que vocês esperam encontrar no outro. Todo mundo que vai para a jornada do autoconhecimento, todo mundo que se propõe a se entender, pode desenvolver isso dentro de vocês, cada um desenvolve dentro de vocês, para suportar a sogra, para suportar conversar com o namorado que está morrendo de ciúmes, para conversar com o chefe que pode ser autoritário, para conversar com os pais superprotetores, para conversar com um amigo que você está percebendo que está se rebaixando demais, com a amiga. Então, comecem por vocês a serem essas pessoas flexíveis, tolerantes e com capacidade de se reorganizar. A gente conversa, responde perguntas, mas na verdade a gente chega para o mesmo ponto, né? É o autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, a gente não tem a capacidade de poder mudar e transformar, né? E reorganizar tudo isso que o Dani está dizendo. Porque por mais que a mente tenha a capacidade de reorganizar, né, as ideias, até mesmo as vivências, se a gente não buscar o autoconhecimento, se autoconhecer de verdade, a gente nunca vai entender como a gente funciona, né? Como se fosse um manual. Infelizmente, a gente desenhou aqui para esse plano sem um manual de instrução de como a gente opera, né? Então, a gente precisa sim buscar o autoconhecimento, buscar ajuda terapêutica. Isso é fundamental, galera. A gente não precisa ficar segurando esse fardo sozinhos, sabe? A gente tem que se conhecer para saber ter coragem de olhar para dentro e ver, né, aonde o sapato aperta, sabe? Para ver a nossa real faceta, né? Aquilo que a gente esconde de nós mesmos. A gente falou isso sobre o vídeo, no vídeo, né, que a gente gravou, não sei se vocês assistiram, mas, Dani, esse lance da gente omitir facetas nossas da gente mesmo é um mecanismo da mente, né, de ocultar os nossos defeitos e querer mostrar para o mundo que somos fantásticas, né? Somos perfeitos, lindos e maravilhosos. Então, assim, gente, toma cuidado, e o Dani vai falar um pouquinho mais sobre isso, com essas máscaras que a gente tenta usar o tempo inteiro, né? Porque, na verdade, a gente está achando que está fingindo para o outro, né? Demonstrando aquilo que, na verdade, você não é, mas você está se iludindo. Você está fingindo para você mesmo, não é, Dani? Fala um pouquinho desse lance da gente ocultar os nossos defeitos e da gente querer mostrar para o outro uma face perfeita. O nosso ego, ele conhece a gente muitíssimo bem. Na verdade, ninguém conhece melhor a gente do que o nosso próprio ego. Portanto, ele tem capacidade de arquitetar planos imensos para tirar você da reta, né? Para tirar você da verdade. Então, nós temos inúmeras ilusões, nós temos inúmeras cegueiras, a gente tem a nossa surdez e a gente precisa cair no autoconhecimento para poder aprender a ouvir uma voz única. Atenção, para aprender a ouvir uma voz única. E essa voz única, ela habita dentro de todos nós, né? Ela, no campo psicológico, no campo psíquico, eu estou falando aqui de intuição, né? Então, quando a gente aprende a ouvir a nossa intuição ela tem um faro muito refinado, muito preciso. A intuição, ela tem 101% de certeza do que ela está dizendo. Então, quando a gente aprende a ouvir essa verdade interna, nua e crua, como a Vivi disse, a gente tem que descascar essa cebola aí. A gente tira todas as nossas
falsas faces, a gente tira todos os fantasmas e chega a esse núcleo da questão. A ideia é que só é bom para mim se for bom para todo mundo, se for bom para o outro também. Então, não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com muito amor, assim, por você e pelo próximo, muito amor pela sua vida, muito amor pela sua existência, muito respeito, muita humildade e por aí vai. Então, autoconhecimento é aprender a reconhecer esse ego que é multifacetário, né? Ele tem inúmeras faces aí para nos enganar, nos trapacear e querer colocar a culpa no outro, querer jogar a culpa no universo, né? Como diz a música dos Titãs, o inferno são os outros, né? Então, a gente tem que estar sempre se policiando para ver, né, se de repente o namorado é um ciumento compulsivo ou se nós, de alguma maneira, também temos uma tendência em todos os relacionamentos a achar que o outro é que tem alguma doença. Esse atual namorado é o ciumento, o próximo é o medroso, o outro é o vagabundo, e o próximo é o imaturo, e o outro é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, quando a gente cria esse olhar para fora, a gente não está necessariamente olhando para dentro, a gente tem que estar sempre olhando para dentro com muito carinho, muito amor e checando o que a gente está achando do outro e o que a gente está achando de nós mesmos, se isso está dentro da coerência. É muito delicado tudo isso, né? Então, sempre que a gente fala em autoconhecimento, tem a ver com esse mergulhar em profundidade dentro de nós, né? Para que a gente não caia nessas ciladas egóicas aí, como a Vivi está falando. A Luciana disse aqui, né? Quando eu mudo, o mundo e a minha vida muda também, né? O mundo em minha volta muda também. Exatamente isso, né? É de Como que dentro. é? Ela disse que quando eu mudo, o mundo, a minha volta muda também, né? Então, quando a gente muda internamente, externamente muda também, né? No caso. Sim, em terapia, no campo da psicologia, a gente diz assim que basta um sujeito vir para a terapia para que possa mudar todos aqueles que estão à volta dele, né? Então, quando a gente se trabalha internamente, a gente muda a nossa maneira de sentir e ver o mundo. Quando a gente se conhece internamente, a gente muda a nossa maneira de se relacionar com o todo, né? Então, sempre vai mudar as coisas à nossa volta. Às vezes, no caminho de autoconhecimento, quando você... Às vezes não, quando você realmente se inclina e começa a chegar em alguns pontos, de repente você pode perceber que, na verdade, tinham muito mais oportunidades na vida do que você imaginava. Muito mais pessoas interessantes para você se relacionar, muito mais saídas dentro de um relacionamento amoroso, muito mais soluções, porque quando a gente começa a fazer esse mergulho dentro de nós, a gente costuma dizer que o nosso espaço interno ele aumenta, porque a gente começa a esvaziar todo o lixo e a jogar fora todas as nossas larvas, né, a resolver essas questões. A gente enfia a mão na ferida de fato, de fato. Então, por exemplo, hoje em dia é muito normal eu ver pessoas falando, ai, como tá difícil encontrar alguém, né? E tá difícil porque tá todo mundo achando difícil. Então, tá todo mundo achando que, olha, hoje em dia as pessoas não querem. Hoje em dia as pessoas são assim. Hoje em dia ninguém quer nada com nada. Então, tá sempre voltado para fora. Por isso que é melhor começar a olhar para dentro. Quando você começa a se trabalhar, né, profundamente, talvez nem faça diferença se você arrume alguém ou não. É tanto amor próprio assim que você vai ficando realmente num estado diferente, mas inevitavelmente você pode ficar muito mais atrativo. A Gisele está dizendo como distinguir a voz do ego e a voz do eu interior. A voz do ego não é amorosa.
O que te perturba, né? Com certeza. Se você não está em paz, com certeza não é a voz do eu interior, né? Se tá te azucrinando, se tá te deixando com a cabeça cheia e você não consegue dormir à noite, se tá te deixando com crises de palpitação, ansiedade, sabe? Saco cheio, mau humor, enfim, todas essas coisas ruins, com certeza não é a voz do teu eu interno. Para descobrir a voz do eu interno, eu, como instrutora de meditação, eu digo, gente, a gente precisa quietar. A gente tem que ficar quietinho, ficar sozinho, sabe? Sentar em meditação. Às vezes não, só auto se observar, sabe? Observar o que que você fala, ou melhor, observar o que você pensa, o que que você fala, o que que você faz, né? E ver se tem uma coerência entre esse pensar, esse falar e esse agir, né? Então é autoobservação o tempo inteiro, porque fazendo esse exercício, vocês vão conseguir aquietar um pouco a mente de vocês, que fala demais, né? A mente, ego, a mesma coisa, para tentar ouvir a voz do teu eu interior, que fala baixo, infelizmente fala baixo, né, Dani? Fala baixo, porque a gente está nessa surdez, a gente pouco vai para dentro. Nós não temos o hábito de ir para o silêncio, nós não temos o hábito de meditar, né? Então as pessoas precisam aprender a ir para o silêncio. Se a gente para pensar numa planta, imagine vocês, uma plantinha, um vasinho aí com uma planta. A melhor terra que você pode dar para aquela planta é aquela bem úmida, né? Aquela que você sente o cheiro assim, ela é aquela terra escura, hidratada. Aí você pega essa planta, põe num vaso bonito, e você começa a perceber exatamente a quantidade de água que ela está precisando. Você fica atento se está muito calor, se está muito frio, como é que estão as folhinhas dela, como é que estão as pétalas dessa flor. E você vai entrando num processo de zelar dessa planta e cria a responsabilidade sobre ela de não deixá-la morrer. Então você entra numa relação amorosa e ela, em sinal de gratidão, ela simplesmente, naturalmente, ela se abre da melhor maneira, nas épocas do ano que ela se abre, ela cresce, ela se desenvolve e você está sempre ali nessa manutenção. Quando a gente vai pensar na gente, é importante que a gente considere o nosso corpo, a nossa vida, como essa planta. A gente espera muito que os outros reguem a gente dessa maneira, né? A gente espera muito que os outros queiram nos amar dessa maneira como você amaria essa suposta planta do exemplo. Mas é importante que você faça isso com você para que você garanta sempre estar florindo, né? Sempre ao máximo florir. Mesmo com todo esse zelo que você tem em relação a essa planta, você não tem garantia nenhuma que não vai dar um fungo nessa planta, que não vai dar uma lagarta, que não vai sentar um bicho ali que vai comer ela, né? Dar amor a você mesmo ou a uma planta, por exemplo, ou a alguém, não significa, em hipótese alguma, que tudo vai sair bem, que tudo vai dar certo. Mas imagina a vida sem isso, então. Então, Gisele, quando você quer distinguir a voz egóica da voz intuitiva, amorosa, ela precisa estar sempre pensando na situação como se fosse a relação com essa planta, né? Como é que eu me resolvo com a sogra, como a moça disse, como é que eu me resolvo com o namorado ciumento, como é que eu penso as coisas por aí, né? A gente precisa sempre estar com esse olhar, tentando cada vez mais praticar esse olhar. E quando a gente se inclina a praticar esse olhar, a gente começa a perdoar bastante os outros, a se perdoar e a evitar se aproximar de coisas tóxicas, complicadas. Evitar, sim. Você evita para não se machucar, mas você não deixa de ter um olhar amoroso sobre aquilo.
Você não precisa ter ódio, né, como a moça disse da sogra. Você não precisa ter raiva desse namorado. Você precisa ter muito amor próprio para que a sogra não te abale, para que o namorado não te tire do eixo. E mesmo se não for para você ficar perto dessas pessoas, você pode ainda assim desejar a eles coisas boas e tudo mais, que eles possam ser boas plantas por aí. Mas é um exercício, e isso que eu estou falando pode dar um ar de puritanismo, né? Pode dar um ar de seja bonzinho, mas na verdade não é essa cara que eu quero dar para as coisas, né? Às vezes se posicionar frente a alguém que está num comportamento abusivo precisa ser realmente algo incisivo, precisa ser realmente algo que a gente chega junto e põe um limite drástico, mas a gente vai aprendendo a lidar melhor com as coisas quando cai nesse autoconhecimento, quando rega essa planta interna aqui que merece muito carinho, porque você é o templo que habita a sua existência, né? Então, cuide da sua existência. A partir do momento, enquanto nós não olharmos a nossa existência dentro desse planeta como uma grande honra, uma grande oportunidade, realmente, quando a gente não for grato por estar aqui, a gente não entendeu muita coisa sobre autoconhecimento ainda. É verdade, né? E para a gente poder estabelecer limites, né, fronteiras, a gente só consegue fazer esse exercício com o outro se a gente souber das nossas necessidades, né? Se a gente se conhecer perfeitamente. Porque se a gente não se conhece, como que a gente vai estabelecer limites para com o outro, né? Aí a gente acaba caindo num relacionamento abusivo, permissivo demais, na qual a gente se desvaloriza, né? Suga a nossa energia, enfim, por aí vai, né? Tudo que a gente já conversou aqui. A Luciana está dizendo o seguinte: a codependência também pode ser algo gerado, um trauma emocional na infância, em alguma fase da vida? Sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos vir da nossa infância com inúmeras questões, né? A gente pode vir da nossa infância acreditando piamente que não fomos muito amados. Ou, de repente, pode vir da infância realmente não tendo sido tão amado, né? Nós podemos vir da nossa infância regados com inúmeros exemplos que não fazem bem para a mente do indivíduo, né? Existe toda uma expectativa em cima da criança que está para nascer, né? Existe todo um depósito energético, existem muitas emoções envolvidas nisso, e essa criança ela pode ter sido banhada em muitas coisas que ficaram deficitárias, ficaram faltantes aí, ou então ela pode vir encharcada de outras questões. Então aí, mais uma vez, mais do que nunca, a questão do autoconhecimento para que a gente possa perdoar quem tem que ser perdoado, para que a gente possa avaliar se de fato aquelas coisas da infância, aqueles traumas, realmente podem nos perturbar nos dias de hoje, né? Porque às vezes a gente fica com algumas coisas justificando também a nossa dor atual, mas nem sempre é assim. Então tudo tem que ser analisado, algumas coisas precisam ser desconstruídas, outras precisam ser ressignificadas, mas sem dúvida o que a gente em tempos atuais vem aí com toda a nossa história de vida, né? É bacana, né? Gente, alguém tem mais alguma questão que queira abrir aqui pra gente? Tem alguma Hora é pergunta? agora, Porque aí gente. a gente já vai finalizar, né? Que estamos conversando aqui há um tempão já. Se vocês tiverem alguma questão, pode colocar aqui. Aproveite a oportunidade. Mas enquanto ninguém fala, eu vou querer anunciar assim de primeira mão que essa não vai ser a primeira e nem última live que eu vou fazer com esse meu grande amigo. A gente está fechando uma parceria num projeto bem bacana para 2021, né, Dani? Yes. Né? Vamos ter
vídeos, várias lives, várias coisas. Eu acho que é legal esse bate-papo. É muito importante a gente ter, né, o apoio terapêutico por trás dessa nossa busca espiritual, porque às vezes o caminho espiritual tem uma linha muito fina, né, entre o autoconhecimento e o enlouquecimento, né? Eu percebo isso, assim. Então, eu acho que é de extrema importância a gente cuidar da nossa mente com apoio terapêutico, né? E seguir, né, juntos, rumo a esse despertar da consciência, né? Dessa auto-observação que o caminho espiritual nos propõe a fazer, né, Dani? Com certeza, né? Eu comecei a minha caminhada como psicólogo, né? E depois fui me abrindo na curiosidade dessa coisa do que seria uma caminhada espiritual, o que é isso que chamam de espiritual, né? E obviamente eu não estou falando aqui de religião, né? Espiritualidade para mim é uma coisa que não tem nada a ver necessariamente com religião e tudo mais. Então, é importante entender as dores que são da alma, porque a gente pode ter o corpo perfeito e não ser feliz. E até mesmo a gente pode ter uma mente que funciona muito bem, você pode ser extremamente inteligente e ainda assim não ser feliz. Então existem dores que elas são profundas. E aí eu costumo dizer que são dores da alma, né? Dores que, na verdade, há mais de 2000 anos a gente tenta compreender, entender, e nós podemos dizer claramente que entendemos muito pouco, né? Porque os homens ainda jogam bombas uns nos outros, os homens ainda causam muita guerra, as pessoas ainda não sabem ao certo responder o que é uma vida bem vivida, né? Como é que se faz isso? Então, a terapia ela pode ajudar muito você conhecer a sua caminhada, mas não é a única fonte de autoconhecimento, obviamente. Existem inúmeras fontes, uma mais linda que a outra, e o importante é a gente se conscientizar que precisa fazer esse autoconhecimento, né? Então, algumas pessoas encontram isso em coisas mais práticas, como a psicoterapia, outras pessoas encontram na caminhada religiosa, espiritual, outras pessoas têm aí uma relação com medicinas alternativas, com yoga, com inúmeras práticas meditativas e por aí vai. Mas o importante é você se inclinar a se conhecer, né? Então, eu sou alguém que engatinho aí nesse universo todo, não sou mais que ninguém, mas tenho uma escuta que vem sendo treinada, né, há alguns anos, para poder perceber quando o sujeito não está, por exemplo, ouvindo a sua própria intuição, quando ele não está respeitando seus valores, quando ele tem aí inúmeros fantasmas que ele precisa encarar de frente. Então, tudo isso a gente faz com muito carinho, muito amor e muito respeito, viu, Vi? Essa live que nós estamos promovendo, ela é para tocar as pessoas que entram. Nós não temos o objetivo aqui de fazer uma live com milhões de pessoas, nós não temos o objetivo de ficar famoso. A gente só tem o objetivo de seguir a nossa intuição, o nosso coração, e deu vontade de fazer isso. E a gente está aqui para dar o nosso melhor para quem quiser ouvir. Ai, que lindo, Dani, é verdade, né, gente? Eu costumo dizer que estamos todos juntos nessa, né? Eu acho que se você entrou nessa live e está aqui com a gente até agora, passando por problemas de conexão, né? A gente abriu outra sala. Enfim, se você continuou com a gente aqui esses 40 minutos, é porque vocês têm algo a compartilhar com a gente, né? Significa que existe uma sinergia aí, uma sincronicidade gostosa e de alguma forma, isso tudo que a gente está trazendo aqui para vocês devem ter tocado aquele eu interior que a gente tanto falou que fala baixo, né? Então, que essa mensagem aqui, que essa live toque realmente o coração de vocês,
para parar com essa loucura de ficar buscando culpados no mundo aqui fora, né? Os relacionamentos que não deram certo, cara, é uma gratidão imensa de ter aparecido aquele cara, sabe, que te humilhou, que você chorou, que você se rasgou toda, entendeu? Foi bênção, entendeu? Porque é através dele que você está tendo a oportunidade de conhecer os seus fantasmas, né? Os seus medos, as suas carências. E a partir daí, você vai ter a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Não é? Então vamos agradecer, é o que o Dani falou, vamos se colocar nessa posição de humildade, né? E porque tudo conhecimento, gente. A vida não faz sentido nenhum se a gente não buscar o conhecimento o tempo todo, porque só o conhecimento é capaz de acabar com a ignorância. Infelizmente, todos nós aqui num estado não desperto, a gente vive numa ignorância profunda, gente. Profunda, como o Dani mesmo disse, sabe, a gente tacando bomba no outro. Entende? Então não é dinheiro, não é casa própria, não é príncipe encantado, não é um emprego dos sonhos que vai fazer você feliz. E se você se deu conta disso, você está aqui com a gente, não é, Dani? Nossa, exatamente isso. Acho que você está colocando um ponto para fechar a live muito importante, que toda e qualquer dor, ela é simplesmente sensacional, porque é na dor que a gente consegue perceber muitas coisas, é na dor que a gente consegue ter muitos e muitos insights. Então, está passando, por exemplo, por uma situação de pandemia, na verdade, está trazendo muito conhecimento a muitas pessoas e elas talvez não tenham nem noção. Então, se vocês passaram por tudo isso e ficaram curiosos por esse tema da codependência, que vocês possam aprender com essas dores. Escutem os seus fantasmas, vão de encontro aos seus fantasmas. Não tentem se livrar deles. Chamem eles para tomar um cafezinho, bate um papo com eles e perguntam cara a cara o que eles estão tentando te mostrar, porque é isso que eles estão fazendo por você e você nem sabe. Dani, querido, muito obrigada pela sua participação. É uma Obrigado. honra ter você como amigo, como companheiro de jornada. O povo querido, lindo que está aqui nessa live, gratidão também pela participação de todos vocês, né? Meus seguidores, seguidores do Dani. É isso, gente. Eu vou terminando a live aqui. Então, vamos exercitar, né, esse olhar interno todos os dias, com todas as oportunidades que o universo traz pra gente, tá bom? Galera, um beijo enorme no coração de todos vocês. Beijo, gente. Namastê! Obrigado.